não ficar devagar. Para não perder tempo. Aí a pessoa se distrai lá no meio daquilo, ela volta pro roteiro. Aí ela entra de novo. O Vajrayana tem as deidades, né? Então eles usam um método mais mágico, né? A pessoa visualiza isso, visualiza aquilo, ele segura isso na mão, ela tem um roteiro também. Então todo o processo de visualização é um roteiro que a pessoa tem para fazer. Então isso dentro de um aspecto dual da operação da nossa mente é importante, né? E nesse roteiro, por exemplo, você falou de meditações mais longas, por exemplo, eu vou dispor de 2 horas. Aí eu estipulo tempos para faz 15 determinada minutos, cidade. exato. Eu já faço isso antes, nessas 3 horas eu vou partir, 15 minutos esse, meia hora esse, já vou ter essa proposta. Exato. Eu adoro fazer essas coisas. Eu estava em retiro e eu ia estudar os 12 elos. Era um elo por dia, ponto. Aí estudar o Sutra do Diamante. São as 6 paramitas, as 6 perfeições. Era uma paramita por dia. Ou 2 dias para cada paramita. Por quê? Porque os mestres eles usam um exemplo que é tu pegar um gado, tipo um cavalo selvagem, e ao invés de tu atar ele com uma corda bem curta, tu solta ele num pasto cercado, longo. Meu Deus, esse bicho acha que está livre, mas não está, porque ele encontra cerca em algum lugar, né? Então esse é um método que a gente usa, né? A gente vai apertando o tamanho do cercado, diminuindo o tamanho do cercado, na verdade. A gente vai fazendo isso. Porque se a gente botar a mente parada assim, tu não aguenta. Agora se tu deixar solto, não adianta, né? Então os roteiros eles nos ajudam a aproveitar esse tempo. Está na hora já, né? Daqui a pouco acaba o dia. Como passa rápido, né? Daqui a pouco tá dormindo. A gente nem viu nada, pessoal. Viu um item no roteiro, né? Mas na verdade no dia a dia, esses itens iniciais eles são bem importantes para a gente estabelecer a fundação. Mais adiante, quando a gente for fazer Prajna Paramita, for fazer outras coisas, aí a gente já tem isso bem estabelecido, né? Só para complementar a descrição que você fez, o que ele segura na mão? Ele segura um crânio. Esse da mão esquerda ali é um crânio. O crânio ele simboliza a natureza da mente. Ele simboliza o espaço livre da mente, né? Porque é um crânio vazio, não tem nada dentro. E na outra mão ele segura um Vajra, que é a dupla realidade, né? Os tibetanos são meio macumbeiros, né? Umas coisas estranhas. Não, aqui também. Sou surdo. Agora a gente vai ver então chamar. Você tem uma cara de Samsung? Seu aparelho de Samsung? É, Preço do carregador porque tá acabando a bateria, você começa a fazer chamar tá lá também. embaixo, tá na mochila. Deixa eu ver. Não. Seu pequenininho. Talvez o meu Motorola. Ligando Wi-Fi, 3G. Oi? Sai tudo ligando Já Wi-Fi. desliguei tudo já, tá quase acabando. Tu faz assim, ó. Vai lá no quarto. Tem 3 horas e pouco de gravação, né? Eu não sei se eu botei muita mochila. Mas ali eu tenho um carregador Motorola que é. Eu tenho que lá olhar, né? Não sei onde é que tá ali. Vai lá. Tem mais alguém gravando? Eu sou. Você trouxe o carregador do meu e o meu foi não. Se lá você não
É meio rápido. Ah, acho que é, Acho ó. que é. Pronto, resolvido. Né? Esses telefones hoje é meio parecido, né? E aí, hoje acho que todos eles estão saindo comigo. Cachorro. Pronto. Tem A como minha aqui, gata não com o tem. meu original, eu tive que comprar. É aí, né? Aqui atrás tem uma tomada. Mas aí eu falo que não tem adaptador. Aqui é tua tomada Mas aqui. o negócio é o adaptador, né? Que essa tomada é velha, nova. Ah, esse aqui também é novo. É. Agora a gente vai ver a chamata, né? O chamata é o que as pessoas conhecem de meditação, geralmente. Colocar a mente num ponto e não desconcentrar. Visualizar alguma coisa e não perder o foco. Não pensar em nada. É uma contradição, né? Isso já é um pensamento, não pensar em nada. Por aí vai, né? Tem um monte de armadilha aí, né? Mas chamata é muito bom porque ela vai nos ajudar a gente parar um pouco o processo responsivo que a gente tem, né? A primeira coisa que vai acontecer, a gente vai desenvolver uma liberdade frente às respostas automatizadas do corpo, né? Então, a princípio, as pessoas olham a meditação com um olhar não muito, algumas, né, como uma coisa não muito boa. E, a princípio, liberdade é fazer o que dá na telha, né? Fazer qualquer coisa. Aí a pessoa tem o desafio de ficar parado sem se mexer, é horrível. Mas a questão que a meditação introduz é justamente essa. Se liberdade é fazer qualquer coisa, é também não fazer nada. Né? A pessoa não seguir os impulsos. Né? Ela se propõe a ficar 15 minutos sem se mexer, isso já é uma grande coisa, porque ela vai sentir vontade de dar uma mexidinha aqui, né? Aí a perna começa a doer e vai tocar a perna. Ela sente vontade de vir um mosquito, uma coceira na pontinha do nariz, assim, né? Uma dormência não sei aonde, o olho começa a piscar, assim, como um cisco no olho. Qualquer coisa acontece nessas horas, né? Aí o desafio é esse, bom, 15 minutos, nada, tá parado, né? Então a gente vai lidar com esse nível mais básico de responsividade com o próprio corpo. Depois a gente vai lidar com responsividade de energia. A gente vai ter vontade de se levantar. A gente vai ter vontade de impulsos, né? A pessoa pode ser que tenha uma raiva, pode ser que a pessoa tenha um cansaço, que ela tenha uma vontade de fazer qualquer outra coisa. Então a energia dela vai oscilar nesse processo também. Ela vai se propor ficar. E tem a mente. Ou seja, ela vai ter muitos pensamentos. Não é assim, durante o dia tranquilo, justo quando eu paro para meditar, os pensamentos começam. Eles sempre estiveram lá, a gente que não prestava atenção, né? Então é a mesma coisa. A neurose é incessante. A gente só vai olhar para ela, né? A grande maravilha é que aqui a gente está se propondo a olhar sem necessariamente seguir, né? Dar sequência. Isso é chamado. Agora, geralmente, chamata é introduzida a partir de uma situação externa, no sentido assim, eu vou me colocar numa posição de meditação e vou focar minha mente num objeto. Então, eu vou botar uma imagem do Buda, eu vou focar um ponto na parede, eu vou botar um som de fundo, fazer qualquer coisa no qual eu vou conseguir repousar a minha atenção ali, né? Como se a gente precisasse de um recurso. Agora, se a gente começa a olhar com mais cuidado, a gente vai ver que aquilo que nos faz distrair das coisas é a energia, é um impulso.
não é um pensamento necessariamente. Vocês pensem, agora eu gosto de um exemplo, que é um exemplo que é muito prático, né? Vocês imaginem que vocês foram lavar roupa. Vocês lavaram a roupa, penduraram no varal e foram meditar. Aí vocês estão meditando, a roupa está secando. Aí de repente começa a vir o barulho da chuva. Aí surge um pensamento. Está chovendo. Aí batata. Levanta, sai correndo para recolher a roupa. Né? Recolheu a roupa, sentou de novo. Aí no dia seguinte ela senta de novo para meditar. Mas nesse dia não teve roupa, não teve nada. Aí começa a chover. Aí surge um pensamento. Está chovendo. Mas não acontece nada. Né? Segue. Então a gente tem a sensação de que o problema são os pensamentos. Né? Mas não são. O problema é a energia associada a isso. A energia é o que realmente nos faz levantar da almofada. A energia é o que nos faz ficar sentado na almofada. É a energia que nos faz nos mover, não nos mover. É a energia que nos arrasta em direção às coisas. Eles vão chamar isso de responsividade. Agora, a essência da energia, se a gente olhar com muito cuidado, é os 5 elementos. Então eu vou falar de chamata a partir dos 5 elementos, para a gente entender isso. Né? Se a gente vai colocar o foco na energia, ao invés de simplesmente no objeto, mais precisamente na energia dos 5 elementos. Como é que é isso? Isso é assim. Aquilo que nos chama a atenção e que nos magnetiza no mundo é a energia das coisas. Então, por exemplo, vocês entram num shopping, aí vocês veem assim, liquidação. Aquilo tem um brilho natural, né? Sem esforço. Sem esforço natural. Liquidação, elemento éter. A gente olha para aquilo, surge um brilho interno. Aí a gente vê alguma coisa que está num preço ótimo. A pessoa para tudo que ela está fazendo e entra. Pergunta quanto é, quanto que é, não sei o que. Aí surge isso, elemento éter. O elemento éter é quando a gente está, alguma coisa de repente tem um brilho. Só que vocês observem, no mesmo instante que surge esse brilho, a gente respira. Tem uma respiração junto ao elemento ar. Ele vem junto. A pessoa se empolga. Só que quando ela respira, o corpo dela se aquece, surge o elemento fogo. Não sei o que, vem uma intensidade junto. Vem o elemento fogo, traz energia, traz intensidade. Quando surge essa intensidade, isso começa a surgir um movimento. A gente começa a se destrancar com vontade de andar em direção àquilo. Elemento água. Quebra um pouco a rigidez e surge um movimento. Aí surge terra. Surge uma certeza de que é aquilo que eu quero. Aí surgem os 5 elementos. Aí a pessoa entra na loja de compra. Leva para casa. Ela guardou na sacola. Quando ela chegou em casa, tirou da sacola, aquilo já perdeu uns 5% do brilho que tinha enquanto a relação que estava na vitrine. Não sei como, perdeu, né? Ela usa umas 2, 3 vezes, de repente ela olha para aquilo, já não tem mais. Passa um mês, já não é tanto. Passa 3 meses e meio. Passa 6 meses, se tiver um brechó, ela já encaminha aquilo, né? Adiante. Digo, olha, eu não quero mais. Nem queria, já encaminha aquilo. E o que aconteceu? A roupa era a mesma, ou seja, algo que fosse que a pessoa comprou era a mesma. Mas a energia que aquilo comunica mudou. Ou seja, a gente não conseguiu mais ver esses 5 elementos surgindo na relação com aquele objeto. A gente agora vai passar a procurar outras coisas, outros objetos, outros processos de relação que vão nos oferecer a energia desses 5 elementos. Porque o que de fato nos sustenta é a energia desses 5 elementos. Então a gente sempre procura ter ânimo para as coisas, éter. A gente sempre procura conseguir respirar desimpedido. A gente sempre procura que as coisas tenham energia, que as coisas tenham intensidade, fogo. Né? A gente gostaria que as coisas também não se trancassem, que elas desobstruíssem, elemento água. E que elas perdurassem, elemento terra, que aquilo fosse sólido mesmo. Né? Então esse é o nosso movimento. A gente tenta, no nosso movimento no Sansara, a gente tenta sempre estruturar as coisas para que esses 5 elementos se encadeiem. Só que acontece, no processo de dissolução disso, acontece o contrário. A gente se conectou do éter, ar, fogo, água e terra, a dissolução se dá ao contrário. Então a primeira coisa que começa a ruir, quando aquilo começa a se desmanchar, é o elemento terra. Por quê? Porque tu olha para aquilo, que pode ser até mesmo namorado, uma namorada, né? Tu olha um dia,
Aí tu pensa assim, mas eu não sei se é bem isso que eu quero. Esse é o elemento terra, né? O elemento terra começa a colapsar. Já não tem bem certeza. Por que tu já não tem bem certeza? Tu já não te sente mais tão confortável, tão relaxado quanto tu te sentindo. Esse é o elemento água. Por que tu já não se sente mais tão confortável, tão relaxado, tão à vontade? A intensidade começa a diminuir. O fogo começa a diminuir. Isso é um problema. Aí o fogo diminui. Aí já morno, aí já não tem graça mais. Aí a pessoa já não tem essa coisa desimpedida do elemento ar que ela tinha. Aí o elemento ar colapsa. Aí depois não tem mais nada. O elemento éter, pronto. Aí tu olha e pergunta, mas como é que isso aconteceu mesmo? Aí já não sabe mais. Aí os elementos desapareceram. Aquilo começou porque os elementos surgiram, aquilo desapareceu porque eles colapsaram. Então os tibetanos eles têm essa visão de que aquilo que rege o mundo são 5 elementos. Isso é muito interessante. A gente precisa olhar isso. Agora, no sentido externo, isso parece que diz respeito a montanhas, né? Que diz respeito aos rios, que diz respeito ao sol, ao fogo, à chama, parece que diz respeito ao ar, ao vento, né? Parece que diz respeito ao espaço. Mas isso que aparentemente é externo, possui princípios ativos, que a gente pode localizar em nós mesmos. Esse princípio ativo é o princípio de energia, que a gente vai procurar reconhecer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar reconhecer esses 5 elementos de modo a estabilizar a nossa energia a partir desses 5 elementos. Se a gente conseguir fazer isso todo dia, a gente vai melhorar muito. Porque a gente vai se equilibrar. A melhor maneira que a gente tem de equilibrar a nossa energia é contemplando esses elementos um por um e reconhecendo eles como sendo a nossa própria essência. E isso vai nos manter. Por quê? Porque o que vai nos distrair disso, nos chamar a atenção, a gente vai precisar que alguma outra coisa que tenha um éter brilhe mais forte ainda. A gente vai precisar que uma outra coisa, o fogo, brilhe mais forte ainda. Que aquela terra tenha mais concretude. E a pessoa vai olhando aquilo e vai desconfiando com o tempo. Mas isso a gente vai contemplando esses 5 elementos. Então o éter, que é o primeiro deles, né? Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de usar um objeto para chamata impura, aí tem essas denominações, né? Chamata impura, chamata pura. Chamata impura corresponde ao fato de que a gente vai fazer, eu vou conduzir agora, né? A gente vai fazer éter, ar, fogo, água e terra para a gente tentar reconhecer. Depois que a gente reconheceu isso, o fato de a gente manter a nossa atenção ali, sem se distrair, sem prestar atenção em mais nada, chamata impura. Porque chamata impura tem niroda. Niroda é esse aspecto de que eu coloco a minha mente em alguma coisa e eu esqueço do universo. Até mesmo meus sentidos físicos, eles meio que desligam um pouco. Eu estou preso, eu estou focando em uma dimensão interior que eu estou sustentando. Então, até mesmo aquilo que possa surgir através da minha física, eu nem presto atenção. Eu estou extremamente focado em sustentar aquele aspecto interno. Isso é chamata impura. Ele tem niroda, ele tem uma espécie de fechamento para com o mundo. O que é chamata pura? Chamata pura corresponde ao fato de que agora eu vou relaxar um pouco a minha niroda. Eu vou relaxar um pouco o meu foco, a ponto de que aquilo que possa surgir nos sentidos externos, eu até reconheço, mas eu não sigo. Eu não vou sair procurando, eu não sigo. Então tem uma diferença. Se eu estou, por exemplo, focado em alguma coisa e eu não me distraio, isso é chamata impura. Só que se eu estou bem focado, se chegar um carro aqui na rua e ir embora, talvez eu nem ouça, se eu estiver bem focado mesmo. Né? Aí alguém disse alguma coisa, eu nem ouvi. Porque eu estou extremamente fechado, focando, concentrado nisso. Né? Agora, chamata pura, eu relaxei um pouco, mas o nível de concentração interna ele segue. Eu apenas me dou conta, chegou alguém, mas eu não vou. Mas quem será? Por que essa hora? Aí tem o pensamento que começa a puxar um para o outro. Né? Eu abandono isso, eu volto. Então eu estou um pouco mais aberto para
perceber aquilo que está acontecendo ao meu redor. Mas eu não dou seguimento, eu não dou sequência, eu não fico imaginando, não fico loucubrando a respeito. Simplesmente retorno para esse equilíbrio da energia. Então isso é meditação com base nos 5 elementos. O chamado impuro pode ser seu pai religionário. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Aí ali pelo surgiu, né? Aqui a gente vai tentar fazer isso de maneira autônoma da nossa parte, né? Às vezes a pessoa está vendo um filme, por exemplo, ela está assim, né? Nem pisca. Tem alguma cena que aparece ali. Por quê? Porque ela está inirada, a energia dela está focada e ela está ali sustentando aquilo. Se de repente cai a luz, ela... Agora. Ela acorda para o mundo de novo, né? Mas se não acontece nada, pode ser que ela fique um tempo ali. Isso é a chamata impura. A chamata pura, ela está vendo aquilo, mas ela também, os sentidos dela estão abertos. Então se de repente passa alguém, ela olha e tal, mas ela não segue, ela se mantém ali. É a chamata pura. Então eu vou falar um por um dos elementos, se vocês quiserem anotar, né? Depois isso pode ficar como isso pode ficar depois para vocês como um roteiro também, de vocês contemplarem, né, e irem reconhecendo esses elementos um por um, né, na própria energia de vocês. O que acontece? A gente faz éter, fogo, água e terra, aí a pessoa reconhece. Ela sustenta isso. Isso é chamado impura. Sustenta esse foco. Quando ela relaxa um pouco os sentidos e passa a perceber aquilo que está acontecendo ao redor, isso é chamada pura. Quer perguntar? A questão do chamar, por exemplo, tem situações de momentos, até que comentei uma vez com a Cláudia, que você se depara num ponto fixa, é como se fosse assim, completamente se desliga. Não sei como chamar. Você para de repente, paralisa. Acontece com muitas pessoas. E isso não seria. Aí eu lembro que a gente comentou alguma coisa do autismo, como se fosse um autismo, assim, sabe? O autista. Isso acontece muitas vezes comigo. Não está dentro de chamata, mas de repente você paralisa, assim, fixa o olho, esquece assim de tudo, para de pensar. Não é um tipo de chamata, não é a chamata, não é uma chamata. É isso? A pessoa entrou numa bolha, né? Ficou ali. A chamata, ela vai desenvolver o quê? Ela vai desenvolver concentração, por exemplo, capacidade de foco. Então, se a chamata está funcionando, tu vai ver isso acontecendo. Por exemplo, tu vai estudar alguma coisa, tu vai ler alguma coisa, tu vai te propor a fazer alguma coisa e tu vai conseguir te manter concentrado ali sem distrair. Isso é um sinal que a chamata está andando, né? Então não é diferente, porque tu tem uma sensação de presença, de foco ali, né? De estar concentrado. Isso é chamata. Eu não estou assim numa bolha no qual eu estou um pouco, esse reino dos animais um pouco, né? Eu estou um pouco anestesiado, assim, né? Eu estou anestesiado ali. O Ciro falou, chamando isso de marmota. Isso, Marmotar. meditação das marmotas, né? Se Do sentar, urso também. fazer cara de inteligente, falar que está fazendo chamado, mas na verdade você só está parado mesmo, no estado. Normal. Então tá. Então vamos lá? Uma sugestão, sempre que vocês forem começar, vocês relaxem um pouco. Sério, assim, relaxem, respirem fundo. Porque o que a gente vai acontecendo é que internamente a gente vai relaxando mesmo. Mas não é relaxar como a gente está acostumado, assim, eu vou relaxar, vou ficar descansar, vou pegar no sono. A gente vai relaxar o controle do javali. Diferente. A pessoa se mantém atenta, mas internamente o controle de querer manipular qualquer coisa, ele vai diminuindo. A gente vai relaxar, né? Isso é super importante. Se vocês forem ver o professor Alan Wallace, ele fala muito nisso. Né? Relaxar. Isso é importante.
vamos começar observando o elemento éter. O elemento éter é o princípio da vida, o princípio das ideias, o princípio das identidades, aquilo que nos faz ter o primeiro impulso de nos conectarmos a alguma coisa, seja um pensamento, seja uma ideia, seja uma emoção, seja um objeto, uma pessoa. É um brilho que surge por trás dos nossos olhos e que acaba por nos magnetizar. Se nós nos sentirmos sem éter, nós nos sentimos apáticos, sem vida, sem brilho para as coisas. O elemento éter surge, o brilho para as coisas ele reaparece. Nós simplesmente procuramos relaxar e reconhecer que a dimensão do elemento éter é uma dimensão sutil, uma dimensão que brota da própria mente. A gente procura repousar nesse reconhecimento. No exato instante em que o elemento éter surge e o brilho nos conecta a uma dimensão sutil, nós respiramos. Nossa consciência se expande, nossa mente se expande. O elemento ar ele traz também uma leveza, ele traz um movimento suave, conectado a um brilho sutil que nos conecta a alguma coisa. A gente procura contemplar essas qualidades do elemento ar, do elemento éter, e simplesmente relaxar, repousar no reconhecimento dessas qualidades. Observando isso acontecendo na nossa energia, no nosso corpo. Quando surge o brilho pelas coisas e nós respiramos, surge também intensidade, surge o elemento fogo. O que começou apenas com um brilho e nós respiramos, agora ganha dinamismo, ganha força, ganha energia, ganha vivacidade, ganha intensidade com o elemento fogo. Nosso corpo se aquece. A gente observa essa dimensão de intensidade do calor interno acontecendo através do elemento fogo.
água. Nós olhamos a flexibilidade. Nós olhamos o conforto que a água proporciona. Uma ausência de tensão, uma não obstrução do nosso corpo, uma não obstrução da nossa energia, uma não obstrução da nossa mente. Ou seja, nós não lutamos contra os pensamentos. No nível de energia, nós contemplamos essa dimensão de conforto, de flexibilidade que a água proporciona.